Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 4 de abril de 2026. O tema de hoje traz algumas orientações para que possamos entender a multidimensionalidade do ser. Muito se tem falado ultimamente de seres multidimensionais e também que nós somos seres multidimensionais. Tanto é que na nova Terra, que já está se avizinhando, as almas aqui da Terra que ascensionam, os ascensionados, passarão a ser também seres multidimensionais, porque poderão viver em dimensões diferentes, de acordo com a sua consciência. Já falamos aqui que a nova Terra terá 5 faixas dimensionais, sendo que a faixa menor, mais baixa, é a 5ª dimensão de consciência, mas nada impede que cada consciência encarnada na nova Terra possa saltar para dimensões de 5ª para a 6ª, para a 7ª, 8ª até a 9ª. São as dimensões superiores da Terra velha, que deixa de existir daqui a pouco, onde vivíamos presos a uma dimensão muito materializada, que é a 3ª dimensão de consciência, que é a primeira faixa de dimensão de consciência de uma alma encarnada em seres sencientes, como o ser humano, por exemplo. A 4ª dimensão de consciência também existia aqui no planeta Terra até então, mas ela só era acessada no momento que a alma desencarnava. No período que a alma estava desencarnada, ela vivia então na 4ª dimensão de consciência. E depois reencarnava e voltava para a 3ª, porque a experiência aqui das almas encarnadas neste planeta Terra são experiências, de fato, vividas, sentidas e criadas dentro de uma dimensão chamada 3ª dimensão de consciência. Então nós não somos seres multidimensionais ainda, porque conscientemente apenas vivemos a 3ª, então é uma apenas, não é multidimensões. A partir da nova Terra, a casa planetária fará parte da Federação Galáctica de Mundos, porque nós poderemos viajar para todos os mundos que têm faixas dimensionais de 5ª a 9ª dimensão, onde ainda existe matéria. Obviamente não poderemos andar nas dimensões superiores, como a 10ª, por exemplo, onde a matéria não existe, mas será um outro salto quântico mais adiante. Vamos apenas ficar naquilo que estamos e se avizinha agora para os próximos tempos. Como entender que somos seres multidimensionais? Vamos tentar aqui hoje trazer algumas orientações. Na medida que nós vamos ampliando a consciência, nós vamos também começando a compreender as orientações, as explicações e as mensagens que nós recebemos dos seres superiores. Há pouco uma pessoa fez uma pergunta, um questionamento. Se nós somos seres multidimensionais, então quando o fractal que está aqui na Terra encarnado desencarna, os outros fractais, as outras partes, as outras almas, as outras partes da consciência também ficam numa situação diferente? E eu digo que não, porque nós somos únicos dentro da parte que estamos. Quando uma consciência se divide em partes, a parte que nós estamos é o que importa para nós. As outras partes nós não temos nenhuma correlação enquanto estamos separados das outras partes. Para entender melhor isso, vamos traçar aqui uma linha de pensamento, de entendimento, partindo lá da nossa criação. A criação na fonte. Quando nós saímos da fonte, que é a consciência una, e é o todo,
A fonte criadora é uma fonte como uma fonte de água, jorra água o tempo todo, forma um pequeno riacho, mas nós podemos separar por gotas, por baldes, por tonéis, enfim. Podemos separar essa água de todas as formas, até a menor molécula dela. Então a fonte criadora, onde nós somos originários, é uma consciência única. A consciência do todo, que nós chamamos também do Criador, ou então do Deus. Esta fonte emana consciências continuamente, mas a parte que sai de lá individualizada, ela já sai como um átomo semente divino. É ainda uma consciência muito elevada, que ela não pode se afastar muito desta fonte por causa da sua potência energética, da sua frequência. Ela é atômica. Então ela se divide em partes. Ela começa então a formar uma cadeia de si mesma chamada mônada. Então este átomo semente se divide em 12 partes chamadas de superalmas e cada uma se agrupa em mais uma divisão de 12, formando assim, a princípio, 144 partes de si mesma, chamada de superalmas. Mas elas não perdem a ligação com o seu átomo divino, com o seu espírito, porque o espírito ele agrega tudo que sai de lá. Esse átomo semente é o espírito. Ele apenas se divide, mas ele mantém uma ligação, ele mantém um contato, ele mantém um entendimento. Tanto ele envia quanto recebe informações. As superalmas podem viver e criar em mundos muito elevados, em dimensões de consciência, porque elas são consciências muito elevados também. Então ela precisa explorar mundos mais densos, inferiores. Então ela precisa se dividir em mais partes. Então ela se divide em almas. As almas podem explorar, criar e viver em mundos de quinta dimensão. E acima, obviamente. Então elas coabitam estrelas de quinta dimensão de consciência. É a faixa mínima que elas podem criar e viver sem causar nenhum dano, nenhum problema, porque ela tem ainda uma consciência muito elevada. Mas e aqueles mundos em formação, aqueles planetinhas de terceira dimensão, como a Terra, por exemplo? A Terra foi sempre, até aqui, desde a sua criação, um mundo de dimensão abaixo da quinta. Então, temos aqui na Terra as dimensões 1, 2, 3, 4. A terceira é onde habita os seres chamados humanos, as almas, que são fractais, encarnados. A quarta dimensão é o mundo dos desencarnados, mas é o apêndice da terceira. Algumas orientações que já coloquei aqui, que foi recebida há muito tempo, há alguns anos atrás, dizem que a primeira dimensão é o núcleo de cristal da Terra, a formação do próprio planeta, o coração pulsante desse planeta. É aquele cristal, aquela mandala no centro da Terra, que recebe a energia pulsada dos sóis, tanto o nosso quanto o Sol central galáctico, universal, o Sol central cósmico, são os espelhamentos da energia, porque a luz é consciência também. Então, a segunda dimensão seria as energias dos movimentos telúricos da Terra e também os seus reinos animais,
vegetais, minerais. Enfim, isso não tem tanta importância, mas apenas para ilustrar que tudo é movimento, tudo é evolução, tanto que agora nós vamos fazer uma evolução de consciência, uma ascensão. Os humanos que estão preparados e prontos vão passar para uma dimensão de consciência de quinta e acima. E os próprios reinos, animal, vegetal, elemental, mineral, todos vão subir um degrau. De uma forma ou de outra, são consciências que também evoluem, como evolui a consciência de Gaia. A Terra passará a ter luz própria mais adiante, porque é uma consciência mais poderosa, então ela não precisa mais receber o auxílio da luz de uma estrela. Ou será que as estrelas nasceram estrelas? Nós sabemos que tudo é criado do começo. Luz e poeira cósmica e gases. E vão criando e armazenando energias, vão se solidificando e vão se transformando em núcleos e módulos e mundos. Tudo é consciência. A fonte criadora é uma consciência, a mônada é uma consciência, cuja cabeça é o seu átomo semente divino. Então nós somos o fractalzinho, o pedacinho. Esse pedaço de consciência, essa parte mínima de consciência, é o ponto mais pequeno ou mais distante da fonte que uma consciência pode experienciar, dentro desta categoria humanoide. Não vamos aqui colocar como os animais, os vegetais, os minerais, porque são ainda fractais menores, mas é outra história, é outra linha, é outra forma de evolução. Nós somos uma consciência tão limitada que lá no princípio, quando começamos a explorar o planeta Terra, como humanos, éramos quase selvagens. A consciência era muito ainda primitiva. Diferente do que é hoje. Hoje as consciências humanas já conseguem acessar dimensões. Depois de tantas experiências na terceira, indo para a quarta no desencarnal, voltando para a terceira. Então nós temos hoje uma consciência já mais evoluída, tanto que boa parte da humanidade vai ascensionar para a quinta dimensão e até acima. Mesmo estando aqui encarnados, nós temos momentos que acessamos as dimensões superiores. Qualquer um de vocês, em algum momento, por alguns segundos, alguns minutos, podem acessar dimensões de quinta, sexta, tem gente que consegue já até a sétima. Obviamente são lapsos de tempo, mas nós estamos nos preparando para o salto quântico. Então, quando a alma desencarna, ela simplesmente continua como ela é, apenas sem a matéria, sem o corpo físico. Nada a ver com os seus outros fractais, ou então as suas versões superiores, como almas e superalmas. Ninguém fora deste fractal vai se importar, porque não vai nem viver a experiência desse fractal. Esse fractal vai fazer a sua experiência durante centenas de encarnações aqui no planeta Terra, e depois sim ele é integrado então uma versão superior, uma sua alma, e ali a experiência é integrada. É integrada na sua própria consciência, apenas numa versão superior. E esta integração, ela se dá ao mesmo tempo na alma e também na superalma correspondente e também lá no seu eu superior. Aquele que nós chamamos do espírito. Uma vez que essa experiência chega no eu superior, ela é também integrada à fonte criadora. Por isso que a fonte é tudo, é o todo um. A consciência em si, ela não tem forma. Por isso é difícil de compreender.
como é que nós vamos ser integrados numa outra versão? Como que é essa outra versão? Como é que vamos sentir essa integração? E quando também é desmembrada uma parte da consciência, como é feito o corte? Será que tira lá uma perna, um braço? E não é assim que funciona. A consciência, ela se divide e se integra o tempo todo. A mônada está sempre no movimento como se fosse uma espiral. As partes de baixo são elevadas para cima naquela espiral progressiva, integradas em suas versões acima, imediatas. E sempre quando chega no topo, desce também, porque é uma espiral, e vai descendo partes, e vai formando outras consciências, e é tudo um esquema. As individualidades dessas partes da consciência, elas são únicas. Uma vez que ela é desmembrada, ela vive uma experiência única, e as outras também não têm aquela ligação que o outro está fazendo tal coisa, eu preciso fazer também. Não. Cada um é cada um. É como se multiplicassem e depois se agregassem, e depois se multiplicam de novo, e depois se agregam de novo. E, como se diz, a parte está no todo e o todo está na parte o tempo todo. É preciso um pouco de raciocínio, mas aos poucos nós vamos compreendendo. Então, se tudo é consciência, você é você. Eu sou eu. Quantas vezes eu já disse nos vídeos anteriores, você a cada dia é uma consciência diferente, você não para nunca. Você não é mais a consciência de ontem. Você está em constante evolução. Então, mesmo aqui na terceira dimensão de consciência, você está aumentando a tua frequência de acordo com a integração de experiências que você faz, de conhecimento e aprendizado. Mesmo quando fazemos as coisas que depois vemos que foi um equívoco, é uma experiência. Experienciou como é fazer de uma forma que não vai dar certo. Porque a consciência ela é ilimitada, ela precisa atingir os extremos, por isso vivemos num mundo de dualidade. A primeira experiência, tanto na luz quanto na sombra, em qualquer situação, ela não gera nem karma. O karma é quando nós temos já a experiência experienciada, sabemos as consequências, e temos essa consciência, essa ciência de que aquela atitude, aquela ação está gerando desconforto, dor, dificuldades, qualquer coisa negativa para algo ou alguém. E assim mesmo nós fazemos. Então nós vamos depois arcar com as consequências, que chamamos então da lei do retorno, ação e reação, o karma. Por isso não há castigo, não há punição, não há céu e inferno como se aprendia antigamente. Tudo é uma consciência em expansão, em evolução. E nós temos o livre-arbítrio das escolhas. Eu quero avançar agora nesta vida, fazer o meu salto quântico, então eu tenho que me esforçar para isso. As coisas não caem do céu, não vêm através das outras pessoas, de seres superiores. Nós temos o amparo, sim, mas nós temos que ter a consciência de que a nossa experiência ela é única e nós temos tempo. Agora, por exemplo, a Terra vai fazer uma transição, vai ascensionar também para um mundo não mais de provas e expiações, para um mundo de regeneração. Ela vai levar consigo as almas que estão prontas, porque tudo é frequência. Aquele que não está pronto vai ter tempo, vai para outro planeta. Tem tantos. Cada
degrau de consciência, cada frequência vai para um mundo condizente. Então nós somos multidimensionais nas versões superiores. Enquanto nós estamos na terceira dimensão, nós podemos viver também alguns momentos de realidades, também chamadas de linhas de tempo, paralelas ou simultâneas, do passado, do futuro. São as possibilidades, porque mesmo sendo um fractal minúsculo de consciência, ela mantém essa característica da multidimensionalidade. Mas ela não pode experienciar além da terceira dimensão enquanto está encarnada e da quarta quando estiver desencarnada. Embora agora possamos acessar, porque estamos num tempo final de transição planetária, mas são momentos curtos, apenas para um treinamento, porque nós vamos passar, encarnados ou desencarnados, vamos passar para a quinta dimensão de consciência em breve. A não ser aquelas almas que vão para o exílio, que não conseguiram frequência para a quinta dimensão. Então, sim, tem aqueles que não vão experienciar, obviamente. Mas vamos nos colocar naqueles que estão fazendo o dever de casa e que estão se esforçando para atingir a dimensão de quinta dimensão de consciência. Então nós somos, na nossa essência, multidimensionais, mantemos esta característica, embora limitada, mas ainda dentro da terceira e quarta dimensão não tinha como experienciar, porque o peso da matéria não permite a elevação. A consciência humana, ela também estava atrelada à sua matéria. Mesmo quando desencarna, a alma vai para o umbral e tem as dimensões do umbral. O umbral era dividido em dimensões de consciência, dentro da quarta dimensão. Eu sempre faço uma comparação dizendo, era uma prateleira. Vários degraus, várias faixas nessa prateleira. A alma pesada fica sempre lá embaixo. Por isso tem um umbral baixo, um umbral médio e um umbral alto. Mas mesmo baixo, médio e alto também tem subdivisões. Então, para a alma estar numa situação melhor, mais confortável na quarta dimensão, dependia de como ela tinha vivido a sua última encarnação. E não tem ninguém lá fazendo fila e nem classificando, é uma consciência, uma frequência, vai direto, é uma atração. Assim como vai ser a ascensão agora. Então, para entender mais a mônada, vamos então aqui mais uma vez recordar. A consciência numa frequência mais elevada cria em mundos de dimensões de consciência mais elevadas também, de matéria mais sutil, ou ausência de matéria. Para criar em mundos médios, aí vem as partes medianas da mônada, as almas, por exemplo, e criam dentro da sua dimensão de consciência em mundos correspondentes àquela dimensão de consciência. E para desenvolver e criar em mundos inferiores, mais densos, mais pesados, em forma de matéria mais dura, vem os fractais também, que ficam mais materializados, condizentes com os mundos que vivem. Porque quando nós aprendemos lá atrás que era Deus que criava, Deus criou tudo, Deus cria tudo. Sim, quem é Deus? Deus somos nós, as partes desta consciência, chamada então de fonte, o Criador. Mas nós viemos aqui cocriar. Deus não pode vir aqui cocriar num mundo como nós. É como uma empresa que tem lá o seu diretor e tem os seus funcionários.
ele sempre delega os poderes, as tarefas aos seus funcionários. A empresa vai andar por causa dos colaboradores, dos funcionários. O dono, o diretor, sozinho não faz nada. Não tem condições. Então é assim, dividir tarefas. Uma vez completada aquela tarefa, o resultado aparece. Nós viemos aqui buscar resultados. E desta forma, a consciência chamada de mônada está permanentemente em movimento. Agrega as partes inferiores, integra nas suas partes superiores, no seu todo, e também vai desmembrando partes de si mesma, fractais, dessa mesma consciência. Então veja que é uma dinâmica maravilhosa, perfeita. Somente uma inteligência muito superior poderia inventar tudo isso, criar tudo isso. Como é que nós vamos compreender este mundo infinito, esse cosmo infinito, essa dinâmica toda, se nós não conseguimos entender nem a nossa casinha aqui, chamada Terra, onde tudo é grosseiro, é visível aos olhos, porque tudo é materializado? Como é que vamos entender aquilo que não é materializado, aquilo que os nossos olhos não enxergam? Precisamos, aos poucos, agregar também conhecimento, porque conhecimento também é consciência. E saber usar este conhecimento para agregar. Porque conhecimento sem prática, sem agregar, ele não serve para nada. Cada informação, cada experiência nossa, nós vamos agregando à nossa consciência e vamos evoluindo. Por isso que já dissemos tantas vezes, hoje você não é mais o de ontem. Você é um pouco melhor, mais evoluído. Você não é mais o mesmo de ontem, nem daquele do mês passado, e amanhã você não será mais o mesmo de hoje. Porque mesmo aos trancos e barrancos, todo mundo avança um pouco, mas quando nós fizemos um esforço um pouco maior, nós damos saltos quânticos. Não haveria evolução dos mundos. Esses mundos inferiores estariam condenados ao ostracismo se não houvessem as mônadas que saem lá da fonte criadora. Então, aqui também eu posso agregar mais uma resposta que algumas vezes já me fizeram as perguntas. Como entender Deus? Eu acho que neste vídeo de hoje podemos ter mais um pouquinho de noção de quem é Deus, porque Deus é uma consciência e se manifesta desta forma que foi colocada aqui, através dos espíritos do átomo semente divino, que são sementes, que se dividem em partes, formando mônadas, e que a manifestação do Criador se dá através de todos nós. Por isso, quando em algum momento você se sentir, como diz o ditado, a última bolachinha do pacote, aquela que vem sempre esmigalhada, lembre-se que você é parte do todo. E o todo está na parte. Então você é importante, sim. Todos nós temos a importância de vida. A importância de vida, a nossa capacidade de consciência, a nossa responsabilidade, porque nós somos partes da criação. E toda a criação ela é construída através destas partes. Os mundos não evoluem sem as suas humanidades, sem a
Aquelas consciências que estão lá, não importa se na forma humanoide, elemental, animal, vegetal, mineral, qualquer forma, tudo é consciência. Não existe a inércia. O que existe é um movimento em espiral, contínuo, infinito, que envolve o cosmos todo. E esse cosmos também se divide como se fosse uma mônada em multiversos, universos, galáxias, constelações, sistemas solares, planetas, luas, asteroides, poeira, enfim. É uma dinâmica espetacular. Quanto mais agora atingimos a capacidade de compreensão de algumas coisas a mais, porque são passos lentos, mas são passos à frente, vemos quanto é maravilhosa a criação divina. Quanto nós somos importantes dentro desse contexto. Então vamos arregaçar as mangas e vamos nos sentir realmente operários úteis. Porque passar uma encarnação sem atingir a meta da própria consciência aqui encarnada, depois requer mais e mais reencarnações. Então vamos ganhar tempo. Vamos aproveitar o momento que é propício para a evolução, para a ascensão. E assim, mais rapidamente saímos desse mundo mais pesado, de dor e sofrimento, que é a terceira dimensão da consciência, um mundo de provas e expiações. Agora temos a oportunidade. Vamos aproveitar, vamos para um mundo de regeneração, onde não haverá dor nem sofrimento, já é uma grande vitória, uma conquista. Aquela meta que nós tínhamos quando decidimos vir aqui experienciar exatamente o que viemos fazer. E agora, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.